Olá, então, boa noite, bem-vindas para mais um encontro, né, do nosso preparatório para o Enem de Linguagens e de Redação. Agora, 20 horas e 30 minutos desse dia 15 de junho de 2026. Vamos, né, para mais um encontro, estudar outra redação nota 1000, dessa vez uma redação do ano passado, de 2025. Eu sei que tem alguns treineiros que fizeram, né, o Enem o ano passado, vão se lembrar desta proposta, então. É uma adaptação, de repente, né, pode ser que vocês já trabalharam esta redação em sala de aula, nos casos aqui, né, da Mariana e da Mirelle, eu sei que a gente já trabalhou em sala de aula, mas deu bem no dia que elas estavam ensaiando ali, inclusive, para da fanfarra, né, pro desfile, que acabou não tendo ainda. Mas aí eu fiz uma adaptação daquela aula. A Stephanie, não sei se já teve essa aula dessa redação nota 1000 do ano passado, né, de 2025, se já teve, é parecido, né, eu reutilizei alguns slides, mas assim, adaptei algumas coisas para a gente fazer aqui, inclusive um simuladinho, né, sobre a redação. Então, vocês vão ver que a parte inicial é muito parecida, né, com o que está na aula. Quem não teve essa aula provavelmente vai ter ainda. Começo de conversa vem essa imagem, né, de que em 2022 o Conselho Nacional de Trânsito alterou o símbolo que representa a pessoa idosa. Então veja como que era antes e como que está hoje esse símbolo, né? Aí tem umas perguntas assim que são só perguntas retóricas. Que visão sobre as pessoas idosas o símbolo anterior transmitia e por que ela precisou ser revista? E como as pessoas idosas são tratadas no Brasil hoje? Quais desafios ainda persistem? Eu vou falar para vocês aí, né, mais ou menos próximo do que eu falei em sala de aula, que é assim, eu sou nascido em 1973. Quarta-feira que vem, inclusive, dia 24 de junho, eu faço 53 anos. Hoje, eu com 53 anos, eu me sinto bem, né? Jogo futebol, pratico esportes, assim, tem vida bem tranquila. Agora, quem tinha 50 anos, 50 e poucos a mais, 60 anos, nos anos 60, 70, na época em que eu nasci, nossa, era muito privilegiado, né? Se pudesse jogar bola, pudesse fazer as coisas que eu faço hoje. A pessoa estava muito mais acabada naquela época, né? Os recursos eram outras, né, as questões de atendimento à saúde eram diferentes. Então, hoje, né, a gente está bem porque muitas coisas mudaram. Então, o texto, né, vai falar sobre isso. É aquele tema de 2025 do Enem, sobre perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, eu vou projetar para vocês aqui um exemplo de redação nota 1000. É, Se der tempo, todas essas coisas aqui eu vou passar bem rápido, né? Porque eu deixei, talvez alguns de vocês, né, queiram aproveitar esses slides para estudar algumas coisas. Tudo que aparecer aqui já foi falado. Então, nós temos uma revisão. O que, que é a redação do Enem? É, assim, o que, que precisa, né, na composição, tudo aquilo que a gente já falou aqui nas nossas aulas. E a nota que vai de 0 a 1000, assim, eu tenho trabalhei 2 vezes, 2 encontros aqui, de como uma redação de 500 e pouco pode chegar a 1000. Então, foi isso que a gente trabalhou já, né, já fizemos sobre isso. O INEP, né, acho que já explicamos também que é o instituto que faz essas avaliações, que prepara as avaliações, e que vocês, inclusive, entram no site ali para ver a inscrição do Enem, ver o ensalamento depois, né? Então, é o instituto responsável pela aplicação da prova. Os eixos temáticos, né? Aqui tem, ó, todas as coisas que podem cair, né, na prova de redação, assunto infância e adolescência, sobre as minorias sociais, né, a pluralidade, educação e tecnologia, trabalho e consumo,
saúde, meio ambiente, problemas urbanos, cultura e comportamento. Então, esses são os eixos temáticos, né, da prova de linguagens e que pode aparecer um tema de redação dentro de um desses eixos temáticos aí, então. O texto é avaliado de acordo com as 5 competências, que não vou falar mais, que eu tô careca de falar para vocês, porque eu tô deixando crescer o cabelo, né? Já nem tô careca mais. Mas, né, a gente já falou bastante das competências. Uma coisa bem bacaninha para relembrar é isso daqui, ó. Né? A redação ideal, gente, não é regra, mas a ideal é uma redação que tenha 4 parágrafos, né? E de ser possível que vocês encham as 30 linhas, né? Com esses 4 parágrafos. O parágrafo de introdução, que é o primeiro parágrafo, tem que fazer a abordagem do tema, apresentar a tese e antecipar quais argumentos, né, você vai utilizar para defender a sua tese. Normalmente a gente fala de uma contextualização da tese, né, e apresentar quais são os argumentos que vocês vão usar para defender essa tese. Regra, né, regra elementar. Precisa ter 3 pontos finais, no mínimo, na introdução. No mínimo, 3 pontos finais, né, porque você vai ter que fazer 3 frases. O número de linhas de cada um dos parágrafos é de 7, mais ou menos 7 linhas, né? Você pode escrever 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Em média, 7 linhas por parágrafo. O primeiro parágrafo da introdução tem isso aí, então, né? O segundo parágrafo é o do desenvolvimento 1. Então, você desenvolve o primeiro argumento. O terceiro parágrafo é o do desenvolvimento 2. Você desenvolve outro argumento no terceiro parágrafo. E o último parágrafo é o parágrafo de conclusão, que é aquele que, né, você vai dar, então, a proposta de intervenção. E é importante lembrar que a proposta de intervenção, né, tem 5 partes obrigatórias, né? O agente, a ação que vai ser executada, um detalhamento dessa ação, a finalidade dela. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né, sobre o parágrafo de conclusão. Mas o que eu queria é que vocês, né, sempre ficassem atentos de escrever mais ou menos 7 linhas cada parágrafo. São 4 parágrafos, 7 vezes 4, 28. Então, 28 linhas, né, é mais ou menos o ideal do texto. Esse texto aqui é um texto que teve nota 1000 e que está dividido bem igual eu falei para vocês. Ó, um parágrafo, que é de introdução, outro parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento 1, e outro parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento 2. E o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Eu sei que alguns estão se perguntando como que esse aluno fez caber em 30 linhas um textão desse tamanho. Olha aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9 linhas digitadas, que na hora de escrever na folha, naquela linha comprida, provavelmente vai dar mais 6. Mais ou menos 6 linhas vai dar esse aqui de introdução. O segundo parágrafo, que é o parágrafo de desenvolvimento 1, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas escritas aqui, digitadas. Na hora de escrever à mão, essas 13 linhas não pode passar de 8, 9, né? Então, isso daqui, se for passar numa folha de redação lá, da versão definitiva, ele vai dar no máximo 9 linhas, né? 8, 9 linhas, então. Muito bem, eu vou pedir para vocês ficarem atentas, né? Hoje só estou eu, de bendito é o fruto aqui. O Nicolas disse que está ocupado fazendo um artigo, né? Então justificou a ausência dele aqui hoje. Então, só vocês aí, eu vou pedir para vocês ficarem atentas à leitura do texto. Se vocês puderem, deixa aqui, eu vou até compartilhar os slides no chat, porque se você precisar dele, para responder daqui a pouco, eu vou dar preparei ali umas questões, um simuladinho,
com o IA, né? Então, bem rapidinho, vocês vão, de repente, precisar esse texto aqui, que está no slide 7, né? Começa no slide 7. Então, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Vamos à leitura? Eu vou fazer a leitura aqui e pedir para vocês acompanharem. Daí eu vou perguntar, obviamente, por que esse texto tirou nota 1000, né? É um texto modelo de nota 1000 real. Foram 10, se eu não me engano, né? 10 estudantes que tiraram nota 1000 no ano passado. Esse aqui é um dos. Então, o autor começa assim, ó. Na obra Feliz Aniversário, essa aqui eu deixei como tá lá, mas assim, para ficar bem bonitinho aqui, eu vou fechar as aspas ali que ele não fechou lá, né? Eu gosto de deixar o negócio, eu sou meio perfeccionista, então, deixar bem bonitinho aqui, ó. Já que é nota 1000, não pode ter erro. Na obra Feliz Aniversário, a escritora Clarice Lispector aborda, dentre outros aspectos, a realidade de exclusão vivenciada por grande parte dos idosos brasileiros, os quais, de acordo com a autora, só são lembrados por seus familiares em datas comemorativas. Ao transpor o viés literário, percebe-se a acentuação dessa problemática, a qual aborda a falta de perspectiva social perante o envelhecimento existente no Brasil contemporâneo. À vista desse conceito, é ideal analisar o passado nacional e o descaso governamental como desafios para a plena longevidade da sociedade. Olha só esse parágrafo de introdução aqui, meu povo. O que nós temos aí? Tem uma tese que começa, a introdução começa já com um repertório, né, literário, fazendo citação de uma obra da Clarice Lispector. Não sei se vocês conhecem o conto Feliz Aniversário. É um conto, um textinho bem curtinho, né? Acho que dá umas 2 páginas no máximo ali de livro. É uma celebração de aniversário de uma pessoa idosa, né? E o autor remete a esse conto da Clarice Lispector, né, para fazer uma crítica, assim, né, que o próprio conto já mostra como que os idosos brasileiros são excluídos, né? Algumas pessoas familiares lembram deles só nas datas comemorativas, né? Às vezes aniversário, né, ou outra situação. Aí ele vem falar, né, vai começar a entrar na tese, depois dessa contextualização com esse repertório literário, ele vai trazer a problemática que ele quer, né, discutir, que é a falta de perspectiva social perante o envelhecimento, né, que existe no Brasil hoje. Pensem que ele pegou esse recorte justamente do tema, né, que era a perspectiva do envelhecimento no Brasil. E aí, acha que é importante analisar, acha que é ideal analisar, né, como que o passado nacional e o descaso governamental são desafios, né, para que essa longevidade, para a longevidade da sociedade brasileira. Bom, além do repertório, né, eu quero mostrar aqui para vocês os 3 pontos finais, né, que tem aqui, olha de bonitinho aqui, ó, né, o primeiro aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui, né? Então, 3 pontos finais que eu falei para vocês que é o ideal, né? Tem que ter pelo menos esses 3 aí. Então, tá perfeito, né? Não é à toa que tirou 1000. Agora, vai ficar melhor ainda quando vocês lerem o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, vocês vão perceber os conectores, né? Os conectivos em cada um dos parágrafos, fazendo a ligação com o parágrafo anterior. Então, ó como que começa o segundo parágrafo. Diante desse cenário. Diante desse cenário, é um termo de coesão, uma expressão coesiva. Ó, diante desse cenário, do qual cenário? Do cenário que foi citado no parágrafo anterior. Lembrem-se de que é muito importante saber usar, né, os conectores, mesmo que seja um conector, assim, até teoricamente simples esse, né, diante desse cenário. Então, além da conexão, eu quero que vocês fiquem atentos também ao requinte do vocabulário, né, que é uma outra coisa muito importante e que
Eu lembro aí as pessoas que falam assim, né, que eu queria saber usar essas palavras bonitas. Olha só como que ele usou. Diante desse cenário, nota-se que a dificultosa promoção de um futuro digno à terceira idade advém de um processo de desenvolvimento nacional pautado na exclusão socioespacial. Isso pode ser constatado de forma evidente, pois o país, desde o período do Brasil colônia, foi construído por práticas violentas, como a promulgação da Lei dos Sexagenários, as quais visavam a marginalização de escravizados com mais de 60 anos, em detrimento da inserção respeitosa dessa parcela da população no cotidiano brasileiro. Nesse sentido, ó, mais um conectivo aí, ó. Nesse sentido, essa atitude segregacionista mascara há gerações a necessidade de reverter esse revés e naturaliza, nos dias atuais, o silenciamento desenfreado dos idosos, produzindo culturalmente a ideia de inferioridade desse grupo. Assim, torna-se inegável o contínuo retrocesso da nação acerca do reconhecimento da velhice como importante e inevitável. Bom, esse desenvolvimento 1, né, esse primeiro parágrafo de desenvolvimento, traz, além dos dois conectores, que eu vou analisar todas as competências para vocês, né? Os conectores é da competência 4. Então, já começou com um conector legal aqui, usou um parecido depois aqui, né, nesse sentido. Não sei se vocês notaram, né, que no final de cada ponto, ele coloca um ponto final e logo na sequência ele usa conector. Então, diante desse cenário, retomando o parágrafo anterior. Aí termina um ponto aqui, ó, nessa terceira linha digitada aqui, ó, tem um ponto, olha a palavra que ele usa para começar a segunda frase. Isso pode ser constatado, isso o quê? Isso, né, de exclusão que existe dos idosos. Então, olha só, esse termo também é um termo de coesão, logo depois de um ponto. Isso pode ser constatado, tal, vai até, errei, até aqui, ó, que aí ele usa outro conector, nesse sentido. Bom, termina mais um ponto final aqui, ó. Tá vendo aqui um ponto final? Olha a palavra que ele usa depois. Assim, torna-se inegável. Então, nota 200, né, até agora, com relação à competência 4. Nota 200 até agora, com relação à competência 1, porque usa um vocabulário bem erudito, não tem nenhum erro, né, não foi feita nenhuma adaptação, ele escreveu assim mesmo e não tem nenhum erro. E a respeito das competências 2 e 3, principalmente, né, que do repertório e da organização do texto dissertativo argumentativo, perfeito, né, ele fez realmente um parágrafo de introdução no primeiro, e aqui ele está desenvolvendo. E usa um repertório, né, vocês estão ligados? Qual que é o repertório sociocultural que ele usa neste parágrafo de desenvolvimento? Alguém quer falar, quer escrever no chat? O que vocês acham que ele usou de repertório? Qual que é o repertório sociocultural que a gente pode observar aqui? Podem escrever, pode falar se quiser. Olha, gente, que se vocês não falarem, eu vou ter que dar a resposta daí. Seria ali naquela parte, desde o período histórico, desde o período do Brasil colônia, foi constituído por práticas violentas? Exatamente. Ele vai usar o repertório histórico, né? É um argumento histórico. E aí ele fala, né, dessa maneira violenta, né, que eles foram tratados, e ele cita até uma lei em especial. Não sei, vocês já estudaram essa lei, a lei dos sexagenários, na época da escravidão? Então, essa lei previa, né, que as pessoas que faziam 60 anos, elas deixavam de ser escravos, mas eram abandonadas, né, à mercê de se tornarem indigentes, né, não tinha para onde ir, né, você sabe que o escravo não tem direito à indenização, não teve casa, não teve nada. Aí
ele não teve condições, né, ficou velho, mais de 60 anos, solta ele aí e vai ver como que vai viver. Então, esse é um repertório, né, conhecer essa prática violenta, como, por exemplo, a lei dos sexagenários, né, que é o primeiro repertório. Aí, vamos para o desenvolvimento 2, terceiro parágrafo. Novamente, começa como? Começa com o conector de adição aqui, né? O ademais. Aí tem um ponto ali, vai ter essa de novo. Tem outro ponto, vai ter tal, né? Enfim, depois de cada ponto, a gente vê que ele usa um termo conectivo, ponto aqui, aí ele usa sob essa ótica, que é algo, né, que já foi citado anteriormente. Todas as frases sempre vai ter um elemento de conexão, né, para não ficar solta, né, para ter a coesão, então. Então, como que ele escreveu o terceiro parágrafo? Ademais, é fundamental ressaltar que a negligência estatal perpetua a aversão social ao inerente envelhecimento populacional. Essa questão se intensifica na atualidade, ao passo que o Brasil não possui uma campanha nacional concreta e eficaz de estímulo à qualidade de vida da terceira idade. Tal panorama foi estudado pelo pesquisador Rui Braga, o qual, a partir de uma perspectiva crítica voltada à realidade latino-americana, verbaliza que a ausência de um modelo assistencial inclusivo e socialmente comprometido permite o não reconhecimento dos idosos como integrantes ativos da sociedade. Sob essa ótica, o posicionamento do estudioso é válido, visto que políticas públicas ineficientes possibilitam a precarização do bem-estar da terceira idade, de modo a qualificar essa faixa etária como pouco importante para a edificação da nação, suprimindo o seu futuro salutar. Por isso, essa situação hostil precisa ser revertida. Gente, eu não vou ficar bajulando o menino aí que escreveu essa redação, não, vou ficar, mas assim, perfeita. Eu falei já no segundo parágrafo, fala a mesma coisa no terceiro. Bem pontuado, com todos os conectores e com a consciência da estrutura do texto dissertativo. Fez a introdução no primeiro parágrafo, desenvolveu o primeiro argumento no segundo parágrafo, usando um repertório que foi um repertório histórico, citando a lei do sexagenário. E no terceiro parágrafo, é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Ele desenvolve, né, a ideia de que o Estado, né, abandona e precariza cada vez mais a vida, né, do idoso, e ele traz aqui mais um repertório sociocultural, que é uma citação. Vamos lá? Qual que é o repertório sociocultural que ele trouxe aqui? Que citação foi que ele fez? Vou perguntar para vocês, enquanto eu tomo água aqui, você já me diz, qual a citação que ele fez? Não querem me falar, então tá bom. Eu acho que pode ser naquela parte que tá ali. Tal panorama foi estudado pelo pesquisador Rui Braga, ali até o ponto. A citação, né, do pesquisador Rui Braga já demonstra, então, né, esse repertório sociocultural, né. Eu normalmente gosto, né, de dar nome aos tipos de argumentos utilizados. Na verdade, não sou eu. Existe na teoria isso. Né? Quais são os tipos de argumentos que a gente pode usar numa redação do Enem? Os mais conhecidos são esses aí, né? Argumentos de citação, que é esse caso, né? Tal panorama foi estudado pelo pesquisador Rui Braga. Ele está citando um pesquisador, Rui Braga. Um tipo de argumento, então, é de citação. Outro tipo de argumento que dá bem legal, dá boa de usar bastante, são dados, né? Dados estatísticos. Provavelmente este estudante não tinha o conhecimento e não tinha no texto de apoio, ou ele não quis usar, né? Mas não teve, mas é um tipo de argumento bom de desenvolver também, são dados, né? Quando você tiver números referente a pesquisas que foram feitas sobre aquele assunto.
Vocês viram no parágrafo anterior um argumento histórico, né? Você pegar um fato da história e relacionar com o assunto sobre o qual você está falando. Eu diria que são os 3 tipos de argumentos mais usados, assim, e que trazem muita credibilidade ao que está sendo falado. É o argumento histórico, o argumento de citação de autoridade no assunto, e argumento de dados concretos, né? Que é dados estatísticos. Esses são os melhores. Então, esse estudante que usou um histórico e usou uma citação, e demonstrando pleno conhecimento, né, do gênero dissertativo argumentativo. E ele conclui sabendo que precisa dar uma proposta, né, de solução, de intervenção do problema. Então, ele começa assim: é premente, portanto, veja, eu acho difícil a gente lembrar de usar uma palavra tipo premente, né? Mas podia ser, é fundamental, é importante, é prioritário. Portanto, uma medida que perpetue perspectivas positivas ao envelhecimento populacional. Logo, cabe ao Poder Executivo Federal, olha só, quem que deve fazer? Poder Executivo Federal, mais especificamente ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, fomentar o respeito à terceira idade. Tal ação ocorrerá por meio da criação do Projeto Nacional Vida Feliz, o qual engajará debates públicos ministrados por idosos nos 5.570 municípios brasileiros, a fim de desmistificar ideais advindos da colonização do Brasil e de protagonizar a atuação de pessoas idosas no combate direto e frontal à marginalização sofrida por elas, culminando na promoção da dignidade a essa parte da sociedade. Afinal, não é aceitável que em um país democrático a população envelhecida seja, como denunciado por Clarice, invisibilizada. Então, o parágrafo de conclusão é um parágrafo que não é muito longo, né? Desconfio que de maneira manuscrita dê umas 8 linhas, no máximo 7, 8 linhas daqui esse parágrafo. E como é que a IA fala? O pulo do gato, né? Além, obviamente, da proposta de intervenção ser completa, foi o finalzinho, né? Denunciado por Clarice. Por qual Clarice? Qual Clarice que ele está falando? Afinal, não é aceitável que em um país democrático a população envelhecida seja, como denunciado por Clarice, invisibilizada. Invisibilizada. Meu Deus, que palavra difícil de falar. Quando eu falei pulo do gato, que ele falou denunciado por Clarice. Qual é a Clarice a que ele se refere? A Clarice, lá do primeiro parágrafo. Sei disso. Né? Ele começou falando do conto Feliz Aniversário da Clarice Lispector, né? E como que aquele conto, mais um repertório dele que ele trouxe na introdução também, né? Agora teve outro repertório aqui que eu esqueci de comentar. Vocês teriam esse repertório que no Brasil tem 5.570 municípios? Vocês sabiam que é esse o número de municípios no Brasil? Essa informação é uma informação bem aleatória que eu acho que esse menino tinha, e ele arranjou um jeito muito útil de colocar aqui na redação dele. E deu não é o pulo do gato, mas é mais uma demonstração de um repertório que ele tinha e que ele soube usar, né, de uma maneira até inteligente, porque eu achava bem pouco provável, né, que eu, por exemplo, fosse escrever numa redação sobre idosos, né, eu falar que o Brasil tem 5.570. Ele arranjou um jeito de tangenciou bem aqui, né, colocando essa informação e tal. Muito bem, gente. Redação nota 1000. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem eu coloquei no Google Forms dessa vez, né? Eu já falei, ao invés de colocar
da frequência, né? O Google Forms, hoje eu vou colocar um simuladinho a respeito dessa redação. Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem a essas 10 questões sobre o texto. E aí, depois, né, se vocês quiserem conversar sobre alguma delas, a gente fala. Vou dar um tempinho aí, até vocês terminar, né? A hora que vocês terminarem, vocês me avisam, tá bom? Vou desligar o microfone e pedir para vocês fazerem isso agora. Aí, nós já voltamos a conversar.
Ok, então, vocês três já terminaram. Então, vamos dar prosseguimento aqui para os encaminhamentos, né? Eu não sei se, vão precisar do gabarito? Não. Deu tudo certo lá? Como foi feito por inteligência artificial, né? As questões, tem alguma galerinha que já sabe o macete, né? Que quando é por IA, as alternativas não são uniformes, né? E normalmente aquela que é diferentona de um pouco acaba sendo a verdadeira. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse questionário, né? Mas eu não quis alterar, deixei desse jeito mesmo. Se vocês precisarem do gabarito, né? Aí vocês me avisam que a gente pode dar uma passada nele, né, pelo gabarito depois, né? Caso vocês tenham errado alguma e tenham ficado com dúvida. Eu acho que não aconteceu, mas se aconteceu, só me avisar aí, tá bom? Professor, tinha o gabarito na própria prova. Ah, depois que você termina, né? Sim, sim. Aham. Ah, então tá. Eu deixei, dá marcadinho ali, né? A gente deixa marcadinho. Vocês podem saber quantas acertaram e quantas erraram, né? Eu tinha deixado até o valor, né, de 5 cada um, agora que eu lembrei. 5 valia 50 pontos, né? 5 cada questão. Então você já tinha ali daí, o resultado. Beleza. Bom, a respeito da famosa redação nota 1000, nós temos que ter algumas coisas bem consolidadas, né, na nossa mente. Uma delas é o conceito de tese. Eu sei que talvez seja chover no molhado, seja repetitivo, mas é importante ter a consciência, né, de que a tese é a ideia central que o autor defende ao longo do texto e que não é necessariamente um fato, né? Você está falando que é a ideia central que o autor defende, então é uma opinião. Precisa ter a consciência, né, de que uma opinião, para ser legitimada, ela precisa ter argumentos que comprovem a legitimidade dessa opinião. E os argumentos são fatos. Por isso que a gente pede para citar fato histórico, uma autoridade no assunto, um dado estatístico, né? Então você precisa ou uma obra literária, você precisa ter alguns fatos, precisa ter esse repertório de preferência, né, para com fatos comprovar aquela ideia que está sendo defendida, né? Então, aqui, né, tem um exemplo que vocês já escreveram sobre esse tema, né? A gente já falou bastante sobre o uso de redes sociais, o exagero no uso da internet. Então, o tema da redação, ele é mais genérico, né? Então, por exemplo, se eu pedi já para vocês escreverem uma redação sobre o uso das internet, o uso das redes sociais. Esse é o tema. Aí você vai ter que ter uma opinião sobre isso, né? Você pode achar que as redes sociais contribuem para o isolamento social dos jovens. Isso é uma opinião. E aí você vai, por meio de fatos, né, comprovar essa opinião que você defendeu lá, então. Algumas coisas para a redação nota 1000. A tese precisa ser clara, né? Ou seja, o leitor deve entender facilmente qual é o posicionamento do autor. Às vezes a gente fala em usar palavras eruditas, sofisticadas, né, que dá um tchan no texto um pouquinho melhor, mas é importante que você não rebusque, rebuscar turvar, né? O contrário de ser turvo é ser claro, né? Turvo significa, né, um rio turvo, não sei se já ouviram essa expressão, é um rio de água suja, né, que você não enxerga muito o que tem ali dentro dele. Então, uma tese, para ser bem boa, ela tem que ser bem clara. Não pode usar palavras bonitas, sofisticadas e tal, mas não de maneira equivocada e que acaba complicando a compreensão da tese. Então, ela tem que ser clara, né? Deixar bem evidente qual é o posicionamento. E também ela precisa ser defensável.
você tem que encontrar argumentos, né, que comprovem essa tua tese, né, que são fatos que realmente sustentam. Eu gosto bastante da palavra corroborar. Aliás, outra coisa aí, gente, para você usar essas palavras legais e bonitas, vá anotando aí, né, algumas palavras e usando sempre na redação. Uma palavra que sempre acho chique, sofisticada a colocar, é a palavra, o verbo corroborar, corroborar. O que é corroborar? É concordar muito, é assinar embaixo. Então, eu posso falar que os argumentos corroboram a tese, né? Então, ele legitima, né? É o argumento que faz com que a tese seja plausível. Qual outra palavra, né? Plausível, possível. E a tese também precisa ser específica. Não pode ser muito vaga, muito ampla, né? Tem que ser ali na lata. Tipo, essa redação nota 1000 que a gente leu, eu não vou voltar lá no primeiro parágrafo, mas a tese tá na ideia que ele fala, né, que ele acha que os idosos, né, não são muito respeitados no Brasil, não é muito valorizado o papel deles e tal, e que é preciso fazer alguma coisa para mudar isso, né? Então é essa tese que ele tem. E aí, no segundo e no terceiro parágrafo, vem os argumentos, né? Por que ele pensa que não é valorizado? Ele acha que é uma questão histórica. Lá no passado, na época da escravidão, né, os mais velhos já foram excluídos, né, com a lei do sexagenário. Aí ele vai no segundo desenvolvimento, ele traz ali, então, aquele argumento de que nos dias de hoje há muita, como que ele fala? Assim, negligenciada, né, a ajuda e o valor que um idoso merece. Então, realmente, ele tem uma tese clara e os argumentos comprovam aquilo, né, que foi falado. Então, a tese expressa o posicionamento do autor e os argumentos servem para sustentá-la. Não sei quem estava aqui, vocês sabem, essa daqui não é com IA, né? É uma da Prova Paraná. Qual é a tese defendida pelo autor do texto? A partir do primeiro parágrafo do que a gente leu lá. Vamos lá, vou esperar vocês falarem ou escrever no chat. Qual que é o gabarito? Qual é a tese defendida pelo autor do texto que a gente leu? Podem escrever no chat ou falar, se quiserem. Qual que é o gabarito? Vamos lá, tem um chute na C. Não, sei, não é chute, né? Respondeu com convicção, né, Maria? Então, vamos lá, vamos analisar. Quem já sabe, né, os macetes, por isso que eu preparei já aquele simuladinho lá para vocês, como que é composto um item de prova. Você tem o texto de apoio, né, que é o estímulo, aí você tem, né, o comando, que pode ser uma pergunta direta ou pode ser uma frase incompleta. Então, olha, a Stephanie está achando que é B. Então, ó, aqui você tem a pergunta, que é o comando. Daí tem uma alternativa que é o gabarito, que é a que vocês estão buscando. E as outras, né, são os chamados distratores. Então,
Quando pergunta qual é a tese defendida pelo autor do texto, você deve imediatamente procurar o gabarito, né? Vou procurar o gabarito, tá? Aí, por que não é a A, não é a C, não é a D e não é a E? Elas estão aqui, são distratores, ou seja, são possibilidades, são plausíveis. Aqueles que estão usando os macetes, professor, é a letra B, não estou falando que foi isso que você fez, Stephanie, mas tem uma galera que já me ensinou isso daqui, ó. É sempre aquela alternativa que é maior, né? As outras são mais ou menos todas do mesmo tamanho ali, a única um pouquinho maior é a letra B. Nossa, professora, eu já me ferrei tanto com isso, mas tanto. Às vezes dá certo, mas às vezes, não é sempre, né? Mas assim, qual que é a tese defendida pelo autor do texto? A tese, né, que é a ideia central, é realmente que a falta de perspectiva social em relação ao envelhecimento caracteriza a realidade da sociedade brasileira contemporânea. Isso está no primeiro parágrafo já, né? A letra A, o distrator a exclusão dos idosos no Brasil tem origem em práticas históricas do período colonial. Por que isso não é uma tese? Porque isso não é uma opinião. E não é a tese porque é um argumento. Lembra que ele usa no segundo parágrafo a respeito da lei do sexagenário e que historicamente os idosos foram excluídos no Brasil? Então, beleza, olha, isso é a letra A, realmente está no texto, mas é um argumento usado no segundo parágrafo, não é a tese. A letra C, a ausência de políticas públicas eficazes compromete a qualidade de vida da população idosa, está no terceiro parágrafo. A letra C é o argumento que ele usa, né, que não existem umas políticas públicas eficazes, e daí a qualidade de vida do... Então, a letra A e a letra C são os argumentos, argumento 1 e o argumento 2 que ele usa, né? Realmente o gabarito é a letra B. A letra D, a criação de projetos sociais é suficiente para garantir a valorização dos idosos no Brasil? Essa não é nem plausível, né? É uma que já vai descartar logo de cara, que a criação de projetos sociais é suficiente para garantir a valorização. Ele em nenhum momento falou isso. Não é nem argumento, nem tese, né? Não está no texto isso daqui. E a letra E, o envelhecimento populacional é um fenômeno recente na sociedade brasileira. Também não está no texto. Né? Ele está falando... não pode ser uma tese, né? Algo que não foi nem citado lá então. Beleza? Então, só para ter uma clareza que a tese é uma opinião, e a respeito da compreensão, né, do verbo que... Deixa eu voltar aqui para o que eu estava pensando em falar para vocês. A compreensão, né, para responder a resposta adequada, é muito importante ficar atento ao verbo de comando ou à pergunta direta. Procure ir direto ao ponto. Qual que é a tese defendida pelo autor do texto? A tese é uma opinião e que está no primeiro parágrafo, né? Essa daqui está no segundo parágrafo, essa aqui está no terceiro parágrafo. A única que está no primeiro é a letra B, né? Então, já vai meio de antemão, né, se preparando para responder. Para identificar a resposta, é importante reconhecer a tese como a ideia principal defendida pelo autor ao longo do texto, principalmente que aparece no primeiro parágrafo, né? Nesse gênero dissertativo argumentativo, a tese geralmente está no primeiro parágrafo, pois é a partir dela que toda a argumentação se desenvolve. Então, estava ali. A tese apresenta um posicionamento geral sobre o tema, enquanto os argumentos trazem explicações, causas ou exemplos apenas que sustentam, né? No caso, né, desse texto, a alternativa correta é a letra B, porque já falamos que a letra A e a letra C são, em outros parágrafos, né, os argumentos. E a D e a E não são nem bons distratores, porque não há no texto, né, citação com relação àquilo ali. Entendendo daí o parágrafo de desenvolvimento. Então, no parágrafo de introdução, você já sabe que tem que ter a tese contextualizada e tal. Então, é nos parágrafos de desenvolvimento que o coração do seu texto deve estar. Não é por acaso que ele é composto por 2 parágrafos, pois você precisa ter lido
a respeito do tema, selecionado informações, dados, citações, ideias de especialistas para fundamentar sua tese e para que a redação não seja um amontoado de ideias desconectadas. Eu falei lá no começo para vocês. É muito importante, né, vocês fazerem um plano de redação antes, né, para que fique tudo planejado antecipadamente. A hora que eu for escrever, já está pensado o que eu vou escrever. Então, uma sugestão é que não sejam inseridas várias informações, somente aquelas que você conseguirá desenvolver. Comentários produtivos e que enriqueça a sua produção, pois o Enem cobra um repertório produtivo e legitimado. Não desculpem o termo, né, eu já usei outras vezes, não é uma desinteria verborrágica. Não adianta despejar aquela merda toda ali e não dizer nada, né? O importante é usar um repertório bem selecionado, bem escolhido, né, uma argumentação consistente, é isso então. Muito bem, atividade 2, essa nós não vamos fazer, porque nós já fizemos oralmente. E aqui, a última parte, gente, né? Só retomando as competências. Por que o camaradinha tirou 1000? Ele demonstrou um domínio da modalidade formal da língua portuguesa, não teve nenhum erro, conforme eu falei para vocês. Ele compreende a proposta de redação, aplica conceito das várias áreas do conhecimento, pegou da história, pegou da sociologia, pegou da literatura, da geografia, né, aquela questão do número de municípios. Então, ele tem esse repertório e usa de maneira adequada para desenvolver o tema dentro dos limites, né, da estrutura da dissertação argumentativa. E a competência 3, essa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Não adianta só ter esse conhecimento, né, da competência 2, desse repertório, mas tem que saber colocar isso de maneira adequada. O parágrafo de introdução desenvolveu a primeira ideia no parágrafo 2, a segunda ideia no parágrafo 3 e o último parágrafo, a conclusão. Isso foi feito de uma pensada, né, de uma maneira racional, não foi na loucura, né, que ele acertou ali. E a competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários. Treinem, começar sempre uma frase lá. Primeiro, não esquecer de pontuar. Pelo menos 3 pontos finais em cada parágrafo. E depois do ponto, usar um elemento de coesão, que são essas palavrinhas mágicas que retomam alguma coisa que foi falada anteriormente, ou uma conjunção, né, que faz a conexão entre as partes, estabelecendo uma relação de sentido. Muito importante, né, fazer essa conexão. E a última competência, elaborar proposta de intervenção para o problema, respeitando os direitos humanos e contendo os 5 elementos. O agente, a ação, o modo como vai ser feito, qual que vai ser a finalidade, o efeito causado, e o detalhamento. Eu pedi, né, eu estou pedindo para a galera fazer a redação do agrinho, né, e estou corrigindo ali, teve três redações que tiraram 960. Não tive nenhuma, amiga. Eu não terminei de corrigir. Eu corrigi só os que tinham feito até a semana passada. E 2 dessas redações, 960, é porque perde 41 desses elementos aqui. Às vezes tem o agente, tem a ação, o modo como vai fazer, e até o efeito, né, que vai causar, mas não tem esse detalhamento, né? Enfim, se você escrever o parágrafo de conclusão com 7, 8 linhas, né, fique atento a que tenha esses 5 elementos ali, porque cada um desses elementos vale 40 pontos, então. Beleza, meu povo? Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Eu não sei se vocês viram, enquanto vocês estavam fazendo ali o simuladinho, eu já tirei um print de tela, coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, né, para ficar comprovado quem que estava aqui hoje, e em vez do forms de presença, então, eu trouxe aquele forms com o simuladinho para vocês fazerem hoje. Beleza? Tem alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Se não, eu vou esperar aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntem agora ou não calem-se para sempre, né? Pode só perguntar depois também, sem problema.
Se não tiverem dúvidas, gente, deixo aqui meu agradecimento por mais um tempinho que vocês dedicaram aqui para se inteirar um pouco mais dessa redação nota 1000. E a semana que vem voltamos, né, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, daí no dia 22 de junho. Ó, com um detalhe, vai começar o inverno daí, né? Semana que vem é a semana do inverno. Hoje é só outono ainda, esse frio aqui é do outono apenas. Valeu, gente. Então, um abração para vocês todas e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.